Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação, minha gente. Bom dia. Estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças, beleza? Nesta segunda-feira pela manhã, 31 de outubro do ano de 2022. Minha gente, hoje é dia do Saci, viu? Hoje é dia do Saci, hoje é dia de lendas piauienses. A gente tem algumas aqui, né? Tem a lenda, o Cabeça de Cuia é muito famoso. A gente tem a da Não Se Pode, né? Era uma mulher bem alta que fumava, isso década de... Quando ainda os postes de energia aqui, de luz aqui em Teresina, ainda eram candeeiros, né, nos postes. E a Não Se Pode, ela era tão alta que ela fumava e ela acendia o cigarro dela, o fumo dela, nos candeeiros. Então olhe para um poste, a altura de um poste, ali era a altura dela, ela acendia o cigarro dela lá no candeeiro. Essa é a lenda da Não Se Pode, aqui em Teresina, né? Hoje é dia do arroz, né? Também hoje é dia do arroz, importante elemento da nossa dieta brasileira, de a gente comer. Eu estava dizendo pessoal lá no outro estúdio, na Europa, eles não consomem arroz, eles substituem o arroz por batata, por purê de batata. É purê de batata com a carne, é purê de batata com outra coisa, com peixe, né? Com salada. Aqui no Brasil a gente come o arroz e o purê da batata dentro do mesmo prato. Óbvio, não faltando o feijão, claro, e a farinha, mas o que lá ele substitui de arroz por batata, aqui a gente bota no mesmo prato mesmo. Eu, às vezes, boto arroz, batata e boto macarrão no mesmo prato. Tudo massa, a gente come do mesmo jeito, né? Beleza, minha gente? Então, eu estou aqui diretamente do Estúdio 7, o John, meu diretor de imagens, o Joseni é o meu prof assistente. Minha gente, nós vamos juntos até às 11 horas e 30 minutos com mais uma aula da disciplina de Fundamentos das Finanças Públicas. Beleza? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela? John, eu estou vendo aqui conectados conosco o povo de Nazaré do Piauí, bom dia. Povo de Landry Salles, povo de Coivaras, bom dia, minha gente. Olha aqui a profa Emanuela, lá de Nova Santa Rita. Ela está dizendo aqui que hoje, devido ao município estar de feriado, e a maioria dos alunos vem no transporte do município para o curso, então combinamos de assistir à distância pelo YouTube, né? Beleza, profa Emanuela de Nova Santa Rita, beleza. Em Landry Salles é a profa Raíssa que nos acompanha e está aqui conectados aqui com a gente pelo IPTV. Em Joaquim Pires é o professor Chaguinha. Bom dia, prof. Câmbio. Tô vendo aqui. Bom dia, professora Joelma, mediadora. Ok. Prof. Joelma, você é mediadora de qual polo, por favor? Me diga aí pelo chat. Fiquem à vontade, minha gente. Fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações aí pelo chat. Ei, John. Interessante, ontem teve eleição e aí os mercados eles vão se mexendo, né? E John, apura bem aí quanto é que tá o dólar hoje, né, pra gente? O dólar estava muito instável, na casa dos R$5,20, ele estava bem instável nesse sentido. Isso, ele nem variou tanto no primeiro... Ele nem variou tanto no primeiro turno, ele continuou na faixa dos 5,20, né? Mas agora no segundo turno, que de fato é a decisão,
E aí o pessoal fica, meu Deus, como é que vai ser a próxima política econômica? Aí tá em 5,54, né? 5,50 e 30? Ah, 5,34. Ele já deu uma empinada. Não sei se ele ainda já... Ele ficou mais caro, John? Dá pra ver aí? Se ele ficou mais caro e já baixou para 5... Uhum. Então é isso, os mercados vão se mexendo, né? Ah, sim, sim. Beleza. Opa, olha aí, aqui pelo chat do YouTube. Um abraço para a profa mediadora querida Maiara Andrade. Beleza. Um abraço, profa. Câmbio. Hashtag tamo juntos. Beleza? E o pessoal tudo fica... Por que o dólar mexe? Ele estava barato, ele fica caro, ele caro, depois fica mais barato. Podem ter certeza que são os investidores do mercado financeiro preocupados com o tipo de atividade fiscal, com o tipo de política das finanças públicas que serão adotadas pelo novo governo. Entendem? É muito interessante, porque as coisas estão acontecendo lá fora, a gente tem a oportunidade de estar discutindo isso aqui no estúdio, tá bom? Beleza? Vamos adiante. Vou mostrar aqui para vocês o nosso roteiro de aulas. A gente vai discutir aqui a atividade fiscal do Estado. Toda vez que eu falar em fiscal e Estado, em políticas públicas, eu estou me referindo a arrecadação e estou me referindo a gastos. Ok? É isso. Como é que o governo vai gerir a arrecadação? É aumentando impostos? Né? É aumentando a capacidade de crescimento da economia para poder arrecadar impostos? Ele vai cortar impostos? Os gastos, o governo vai cortar gastos? Profa Maiara Andrade, profa Raíssa, profa Emanuela, prof Chaguinha. O governo vai aumentar gastos? Vai cortar gastos? Como é que vai ser? Isso, essa é a atividade fiscal. E essas são decisões de natureza política. Entende? Então vai variar muito de acordo com a cabeça de quem é que está no poder, com a caneta cheia de tinta, ok? Para escrever lá os seus decretos, sacam? As tomadas de decisões nas mais variadas áreas. Então é isso. A atividade fiscal do Estado como objeto central das finanças públicas é o que nós vamos discutir na aula de hoje. A ideia o objetivo de aprendizagem nosso é compreender o Estado. Quando eu digo Estado, me refiro ao governo federal, governos estaduais, governos municipais. Eu falo de poder executivo, legislativo e judiciário. Como é que esse Estado compreender como o Estado, através da sua atividades como receitas, tributação, déficits, superávites, como ele mantém a sua economia. Teremos também como atividade complementar questões para que vocês venham a resolver. É exatamente por conta disso que eu quero voltar. Eu quero começar a aula de hoje resgatando alguns tópicos que nós discutimos na aula passada e eu deixei questões complementares para vocês. Vejam só. O que é que significa déficit público? Por déficit, entendam aqui, operar no vermelho, com prejuízo. Quando você tem gastos maiores do que suas receitas, a gente vai ter déficits. Volta aqui para mim, John, por favor. Nós vamos ter déficits. Quando os gastos são maiores que as minhas receitas. Eu vou estar operando no vermelho, está faltando grana no meu caixa. Isso acontece com pessoas, isso acontece com empresas, isso acontece com governos, ok? Tudo bem, minha gente? Então, e obviamente esses déficits precisam ser gerenciados. Tem até uma
uma frase que a gente trata em finanças, que é assim: dívida não se paga, dívida se administra. Porque se você tiver a grana na caixa e você pagar todas as dívidas, você ao tempo fica descapitalizado. Você fica sem um colchão protetor para uma queda. Imaginemos que um evento imprevisto aconteça. Aí quando você vai... Opa, não tenho mais caixa disponível. Entendem? Você vai ser pego desprevenido e volta a ficar desequilibrado novamente. Então tem essa perspectiva de que se dizem, não, gastos dívidas a gente administra, a gente não paga. Né? Nesse sentido. Empresas fazem isso, governos fazem isso, pessoas fazem isso. Obviamente que a natureza é diferente. Em pessoas, elas precisam financiar os seus déficits, as empresas também, mas aí o poder público faz isso de forma diferente, já que o poder público ele pode emitir moeda, ele cria moeda. A empresa ela não cria grana, né, para ela. Ela pode criar produtos e serviços e ela vai vender isso em troca de dinheiro, de recursos financeiros. As pessoas trocam suas capacidades de trabalho por seus rendimentos. Então, esses dois entes eles são mais frágeis nesse sentido. Já o poder público, ele cria a moeda. Entendem? Então, há uma outra natureza na forma de financiar os déficits da administração pública. De a gente olhar finanças públicas. E isso é uma fonte de grandes disputas dentro da teoria econômica. Porque tem gente que quer pegar os gastos do Estado e comparar com a empresa e com os orçamentos familiares. Já tem uma linha de pensamento dos economistas que diz que não, é diferente. O governo consegue operar mesmo na crise, né, injetando, aumentando os investimentos mesmo na crise. Exatamente por essa natureza. Pelo poder público poder criar moeda. Empresas não criam moeda, pessoas não criam moeda, né? Mas o governo sim, por isso são formas diferentes de financiar seus déficits. As empresas podem pegar emprestado, né, no sistema financeiro, as pessoas podem usar isso, usam o cartão de crédito, cheque especial, um crédito consignado, por exemplo, para financiar os seus déficits ou o seu consumo. O governo ele pode, né, injetar grana na economia porque ele cria esses recursos financeiros. Entendem? Mas a gente vai discutir essa ideia ao longo de toda a aula. Você já pode, inclusive, me perguntar, Fernando, e você? Como é que você vê a história das finanças públicas? O governo deve se comportar como as finanças, pessoais e empresariais, não é? Ou ele pode operar de forma diferente? E a minha ideia é essa: o governo pode operar de forma diferente. Numa crise, empresas elas congelam planos de investimento, as pessoas congelam os planos de consumo. Por quê? Porque é uma grande incerteza na atividade econômica. Não sei se vou continuar mantendo a minha carteira de clientes e meu faturamento. Não sei se eu vou continuar mantendo o meu emprego e meus fluxos de caixa, meu salário. Mas o poder público, o governo público pode operar, né, em expansão de gastos mesmo numa crise. Se assim não o fosse, por exemplo, a economia americana não teria superado a Grande Depressão Econômica de 1929. Na época de Grande Depressão, economia americana quebrada, foi o governo quem injetou grana na economia para retirá-la da crise, da depressão. Na crise de 2008, mais uma vez, um grande colapso na economia americana, na economia mundial, e foi os gastos do governo que, injetados, ajudaram a economia a se recuperar de 2008. Foi exatamente na pandemia, com elevado desemprego, com queda e crise na atividade econômica de pessoas e de empresas, quem foi que socorreu o sistema?
através dos gastos do governo, ampliando os gastos do governo. Entendem isso? Câmbio. Então, eu sou dessa linha. Eu penso que... Porque tem gente que diz que é o ajuste fiscal. O governo tem que arrecadar mais do que gastar. E eu entendo que, quando necessário, o governo pode gastar mais do que arrecada e está tudo bem. Entendem? É essa a minha pegada. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, mas isso é um debate muito massa que a gente pode estar aprofundando aqui. Beleza? Minha gente, e aí? O que significa déficit público, então? É a baixa capacidade de poupança do país. Eu já mencionei para vocês em algum momento. O que é poupança? Poupança é a parte da renda que ela é parte da renda não consumida. A parte da renda não consumida. Isso é poupança. Ganho 1.000, gasto 500. Né? A pessoa ganha 1.000 conto. Aí ela não tem um vim para comprar ração. Né? A pessoa não tem gastos, mora na casa dos pais, a pessoa não tem maiores gastos pessoais. Facilmente a pessoa ganhando 1.000 pode gastar pouco, se ela for muito regrada. Vamos imaginar que ela gaste 500. Bem, 500, a outra parte, os outros 500 é a parte da renda que ela não está consumindo. Logo, é a sua capacidade de poupança. É quando o dinheiro sobra, quando eu ganho mais do que gasto. Entendem? Isso é poupança. Isso serve para a empresa, para as pessoas, né? Como sobras de caixa, vamos dizer assim. Beleza? Num governo, os esforços no sentido de arrecadar mais do que gastar, seria uma chamada capacidade de poupança, só que, volto a dizer, a lógica pública é diferente da lógica privada. Logo, tem gente que diz assim, mas governo não é para fazer poupança. Volta aqui para mim, John. Governo não é para fazer poupança. Como é que o governo faz poupança quando você tem uma carência muito grande de investimentos em infraestrutura? Você vai poupar o quê? Você vai poupar ao tempo que está faltando expandir redes de energia elétrica, faltando construir estradas e ferrovias, aumentar gastos e investimentos em saneamento básico, gastos com saúde, com educação. Como é que você está tão carente disso? E a lógica é, o governo precisa poupar. Poupar o quê? Como? Como assim? Como assim, Bial? Entendem? Esses são muitos. Esse é um dos pontos de discordância dentro do que se entende por finanças públicas. Eu volto a dizer para vocês, minha gente, isso aqui é uma discussão tão interessante, em que, se futuramente vocês forem fazer concurso público, é possível que várias das coisas que a gente está discutindo aqui em sala de aula sejam cobrados nos concursos públicos. Por exemplo, um governo que não tem a disposição de aumentar investimentos públicos, ele, consequentemente, ele tem muita pouca disposição em fazer concursos públicos. Faz sentido isso? Se eu quero arrecadar mais do que gastar, né? Se eu quero reduzir o tamanho do papel do Estado na economia, se eu quero Estado mínimo, se eu quero reduzir o papel do Estado na sociedade, haverá necessidade de concursos públicos? Não. Entendem? Agora, se o governo tem uma visão de que é importante aumentar os gastos públicos, porque eu tenho deficiências em várias áreas e eu preciso aumentar os gastos nesse sentido, né? Vejam que aí há uma necessidade de se fazer concursos para saúde, educação, para as mais variadas áreas em que segurança pública, né, policiais, por exemplo. Então, aí a gente vai ver concurso. Então, uma política expansionista de finanças públicas
elas tendem a demandar mais contratações e a forma que ocorre através de concursos públicos. Vocês sacam isso? Olha como que a gente está falando de finanças, ela tem um impacto direto na vida das pessoas. Entendem isso? Câmbio. Beleza? Então, a gente precisa ter essa visão. De acordo com as políticas. E outra coisa, a gente pode interferir nisso? Não. Na verdade, dependendo do governo, o que é que a gente pode fazer? É ajustar os nossos objetivos, as nossas metas e as nossas estratégias dentro de uma onda maior. A gente não consegue nadar contra, a gente não vai contra a onda. A gente precisa ajustar a prancha para surfar dentro da onda. É óbvio que se não há concursos públicos, você vai ser concurseiro. Aí você reajusta. Opa, tem uma onda de concursos públicos que vem adiante. Opa, agora você vai se ajustar à onda. Entendem isso? É isso que nos cabe, é isso que dá para fazer. Sacam? Esses são pontos muito importantes. Por isso que faz sempre muito sentido o que a gente discute aqui em finanças públicas com o dia a dia das empresas, das pessoas e dos governos. Tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela? John, por favor. Vejam só. E aqui o que é que está dizendo que esse déficit público, ele fala da baixa capacidade de poupança. Quanto menos um país cresce, menos renda ele gera. Vejam, se minha renda é baixa, a minha tendência é de pegar minha renda toda e consumi-la. Logo, eu não vou ter capacidade de poupança. Se eu ganho 1.000 e meus gastos são de 1.500, cacetada. Eu não tenho poupança. Eu tenho déficit. Eu só ganho 1.000 e ainda preciso complementar os meus gastos em R$500. Aí o que é que a pessoa faz? Entra no cheque especial. Entra no cartão de crédito, por exemplo. Ok? O que é que a empresa faz? Ela capta grana no mercado financeiro através de linhas de crédito, empréstimos ou financiamentos. Ok? Mas vejam, eles recorrem ao sistema financeiro para isso. O que eu estou dizendo aqui é que o poder público ele é capaz de criar as condições próprias para ele próprio financiar o seu déficit. Entendem? E para que é feito isso? É porque quando você tem déficit, você tem necessidades. Então, você precisa manter o nível de investimento do Estado, né, nesse contexto. Tá bom? Segunda questão, como manter sob controle o déficit público, né? E aí entra esses pontos. O controle do déficit público exige medidas de correções, né? Tanto na parte da receita, da arrecadação, como nos gastos públicos. A ideia é que, vejam, o ajuste fiscal, as finanças públicas, volto a dizer, minha gente, elas não são um fim em si mesmas. Elas são meios para. As finanças públicas são meio para a promoção do crescimento econômico e, consequentemente, se a economia cresce, a gente arrecada mais. E consegue, através dessa arrecadação, financiar os déficits públicos. Essa é a sacada, esse é o pulo do gato. O detalhe é que muitas vezes as finanças públicas são tratadas apenas como onde vamos cortar gastos. O que eu penso ser muito interessante é a gente pensar em como aumentar as receitas. É óbvio que a gente precisa otimizar os gastos. Sacam? Foi o que eu discuti, inclusive, na aula passada. Vamos implodir, vamos destruir, vamos acabar com o STF. Não precisa. Mas o STF podia fazer a mesma coisa que ele faz hoje, gastando menos? Certamente sim. Entendem? Aí a gente faz reformas nesse sentido. Não precisa fazer uma revolução, não. Entendem? E isso acontece através das vias democráticas, do debate democrático. Essa é a pegada.
Aí a gente otimiza gasto público, gasta menos com atividades meio, para que sobre mais recursos para as atividades fins. E atividades fins que gerem receitas futuras. Ora, se a gente aumenta investimento em infraestrutura, construindo mais ferrovias, a gente vai baixar um negócio chamado de custo Brasil. A gente vai conseguir produzir mais em menos tempo e fazer a distribuição disso pelo país a um custo mais baixo. As empresas vão ter menos custos, vão conseguir vender a preços mais baixos, as pessoas podem consumir mais, isso aumenta a receita, o governo arrecada mais. Ou seja, o governo aumenta a arrecadação sem aumentar imposto. Mas eu preciso ter gastos inteligentes, ok? Nesse sentido, sacam? Aí a gente consegue aumentar a receita. Esses são pontos muito importantes e que eles precisam ser postos em prática, né, no Brasil. E a gente está falando de governos federais, governos estaduais e governos municipais. Agora também tem um outro ponto, né? É de que o governo federal ele arrecada, ele controla grande parte do bolo e transfere para estados e municípios que são mais frágeis economicamente. Aí o pessoal fica meio que amarrado, né? Você tem uma estrutura de gastos alta e uma grande necessidade de recursos públicos e uma incapacidade de gerar receita própria. Esses são grandes desafios. Por isso que na aula passada eu mencionei para vocês que no Piauí nós temos um mapa, nós temos um plano, né, para fazer a coisa girar, para gerar mais crescimento econômico, consequentemente mais receitas. Como, por exemplo, a gente precisa, e aí isso só vai vir através de gastos públicos, de aumento do investimento público, porque a iniciativa privada ela quer pegar uma estrutura já montada e investir em cima. Por quê? Porque você partir do zero é um desembolso de recursos financeiros muito grande e o retorno do investimento é longo prazo. E para a iniciativa privada isso não é interessante. Eles preferem pegar uma estrutura já montada e aí faz os investimentos em cima. Mas aqui no Brasil a gente ainda precisa de muita coisa partindo do zero. E a iniciativa privada não tem tração para isso. Por isso precisamos aqui no Piauí aumentar investimento em infraestrutura, em mineração, em agronegócio, em turismo e energias renováveis. Então essas são as áreas mapeadas que são capazes de, recebendo investimentos, são capazes de melhorar a nossa performance da atividade econômica. O detalhe, volto a dizer, é que a gente, como não tem tração econômica própria, a gente acaba dependendo muito de transferências do governo federal. Então a gente precisa que o governo federal olhe e irrigue essas áreas de investimentos para que a gente consiga dar um boom na nossa atividade econômica. Isso falando de Piauí, por exemplo, ok? Até porque tem outros estados que já têm uma infraestrutura muito mais forte. Ceará, Maranhão, Bahia, Pernambuco já estão mais fortes. Então a gente precisa captar mais recursos para fazer esses investimentos, que, volto a dizer, exigem um grande desembolso financeiro, e isso acaba ficando muito pesado, muito difícil. Não dá para fazer isso sem suporte de fora. Eu digo suporte de fora, poupança. Como a gente tem insuficiência de poupança interna, a gente fica dependendo de transferências do governo federal. Tá bom? Beleza? Esse é o jogo das finanças públicas. Entendem? E a gente precisa entender como esse jogo é feito e a partir daí a gente vai se posicionar dentro da onda. Essa é a questão. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Cite 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Minha gente, a ONU, a Organização das Nações Unidas, globalização, ela tenta apontar para objetivos que sejam comuns a todos os países do mundo.
E aí eu destaco aqui 2 objetivos do desenvolvimento sustentável e que as finanças públicas e um planejamento público precisam olhar para isso. É a erradicação da pobreza e da fome. Isso aqui é uma pauta global. Óbvio, alguns países mais do que outros, porque eles têm níveis de desenvolvimento diferentes, ok? Eu falei aqui, eu falei para a galera da tarde, de finanças da tarde, porque eles me provocaram nesse sentido. Quando a gente estava falando sobre esses temas, a Kathleen Talmas, ela estava me perguntando, dizendo assim, professor, tem países em desenvolvimento. E aí eu disse para ela, pois é, Kathleen, eu já uso outra classificação. Porque você pode chamar os países de desenvolvidos, a gente pode chamar os países de, geralmente se chama de emergentes, ou países em desenvolvimento. Aqui, vou escrever tudo não. E tem os países pobres. O que eu estava dizendo para a galera lá é que essa classificação, eu confesso, não gosto muito dela. Por quê? Porque ela dá uma noção, e ela é largamente usada, na mídia, viu? Na televisão, nos jornais e tal. Mas ela nos dá uma noção equivocada de fases. Um país começa pobre, ele depois se torna emergente ou em desenvolvimento, e ele pode chegar a se tornar desenvolvido. Essa é a noção que está por trás dessa classificação. Entendem? Detalhe, na vida real não é assim. A Inglaterra nunca foi pobre, se tornou emergente e passou a desenvolvida, minha gente. Sacam isso? A França, né, nunca foi pobre, se tornou emergente e se tornou desenvolvida. Não é assim que a coisa... Não é como o ciclo da vida, né? Você é criança, você é adolescente, jovem, adulto, idoso. Não é essa sequência. Ela é equivocada. Ok? Países da África, se eu olhar para isso, países da África são pobres, então eles vão chegar a ser emergentes e, quem sabe, desenvolvidos. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Se a gente não entende o problema, a gente nunca vai encontrar solução que preste. Entendem? Ou a gente compreende profundamente o problema, ou a gente não vai conseguir atacá-lo ou enfrentá-lo de forma adequada. Eu não digo nem resolver, eu digo pelo menos enfrentá-lo, né, de forma adequada. Entendem isso, minha gente? Câmbio. Então, o que é que eu disse para a galera das finanças da tarde? É que eu tenho uma outra classificação que eu acho muito mais honesta. Ela é assim, ó. Você vai ter países, ou você vai ter grupos de países. Deixa eu puxar aqui a perninha. Centrais são os países desenvolvidos. E nós vamos ter um grupo de países que ficam no entorno. Que é a grande maioria dos países. Sacam? Para esses países, eu vou nomeá-los de... Deixa eu puxar aqui a perna para cá. São países periféricos. Para mim, essa classificação faz muito mais sentido. Eu não vou ter a ilusão de que um país é pobre e ele vai chegar a se tornar desenvolvido. Não é bem assim. Mas nós temos países centrais e temos países periféricos.
Essa noção, para mim, ela é muito mais honesta do que essa aqui. Sacam? E aí a gente pode fazer as reflexões. E as finanças públicas e a administração pública, como é que ela se encaixa nesse contexto? O que é que ela pode fazer para? A gente tem inclusive padrões. Países centrais são países tecnologicamente avançados. Países periféricos são atrasados tecnologicamente. Opa, e agora? Administração pública, finanças, como é que a gente faz para tentar enfrentar essa questão? É óbvio que os países periféricos precisariam aumentar investimentos para se tornarem mais avançados tecnologicamente. Se eu quero cada vez mais sair da periferia e chegar próximo do centro. Foi assim que a China fez. A China era periférica. A China hoje é o segundo maior país do mundo, economicamente, politicamente, entendem? E uma linha de corte. Brasil precisa importar tecnologia 5G. Por quê? Porque nós não produzimos internamente. Quem é que oferece tecnologia 5G? Estados Unidos e China. China trabalha com armazenamento em nuvem, internet das coisas, inteligência artificial, sacam? A gente importa essas coisas. Por quê? Porque a gente produz muito mais, café, carne de gado para corte, leite, mel, ceras vegetais, pedras ornamentais. A gente exporta suco de laranja, a gente exporta frutas através da fruticultura, soja, feijão, milho, para virar ração. É isso que a gente exporta. É isso que tem maior peso nas nossas pautas de importação. Isso nos dá pistas de áreas em que nós devemos intensificar os investimentos, para que a gente não tenha agronegócio, a gente tenha agroindústrias, agropecuária com indústria, que agregue valor, que produza produtos com mais valor agregado, que a gente consiga vender mais caro para o exterior. Aí a gente sai da periferia mais distante e se aproxima um pouco mais do centro. Câmbio. Uma outra... E aí a gente, na medida que a gente faz isso, a gente consegue ter mais ferramentas para erradicar a fome e erradicar a pobreza. Um outro ponto é cidades, acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. E uma outra pauta do desenvolvimento sustentável são cidades sustentáveis. Ou seja, como é que a gente pode tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, mais seguros, resilientes e sustentáveis? Inclusive, hoje, dia 31 de outubro do ano de 2022, hoje também, além do dia do Saci, né, hoje também é dia das cidades sustentáveis. Como criar cidades mais humanas, inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, que sejam economicamente viáveis, sejam socialmente justas e ambientalmente corretas. Como? Esse é o desafio que está posto. Para as finanças públicas, para as administrações públicas, meus caros futuros técnicos em finanças. E óbvio que isso impacta nas futuras empresas em que vocês vão estar trabalhando daqui a alguns anos como futuros técnicos em finanças. Sacam isso? É uma coisa interessante, volta para mim, John. Às vezes um termo muda tudo. Eu sempre vejo nos debates políticos, os políticos tratando de mobilidade urbana. Mas eu vi um candidato uma vez que mudou, e aí eu peguei isso para mim. Porque ele muda o termo e isso muda tudo. Ele substitui o mobilidade urbana por mobilidade humana. Aí faz muito mais sentido. É muito mais sustentável. Porque
toda a mobilidade gira em torno das pessoas. Você fala de mobilidade urbana, você fala um monte de obra de infraestrutura para os carros circularem melhor. E as pessoas? Sacam? Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são 10 horas e 45 minutos, estamos chegando aqui. Eu vou para um breve break, mas eu volto já.